é um feminino de 6 anos. Ela chegou pra gente com uma dor no quadril direito há 10 dias. De histórico, ela tinha uma queda de própria altura, evoluindo com dor e limitação do movimento no membro direito, evoluiu para uma marcha antálgica até impossibilidade de ambulação. Essa é a radiografia de entrada. A principal hipótese diagnóstica nessa idade pela característica da lesão seria um cisto ósseo simples. Cisto ósseo simples? Eu acredito que sim, Chico. Tá. Você acha que poderia pensar numa displasia fibrosa? Por que não, já que você não pensou nela? E um cisto ósseo aneurismático? Um fibroma não ossificante? Vamos pedir para o radiologista ajudar a gente aí. Continuo achando também, como ele achou, que talvez seja mesmo só um cisto ósseo simples, talvez multicameral, tem mais de um septo, de uma septação. Estou com dúvida se essa dor que a impede de ambular não tenha sido então só uma fratura e aqui talvez tenha um calo querendo formar, eu não consigo ver na projeção. Então tem uma fratura mesmo com reação periosteal aqui ao redor. Então é isso que normalmente acontece. O cisto ósseo simples, ela vai, cai, sofre uma fratura, então às vezes as descrições dos cistos ósseos ficam mais agressivos por causa da fratura e da hemorragia que se forma ao redor. E aí a descrição da ressonância, quando não tem o raio-x do radiologista, fica meio agressiva e você acaba ficando com medo da lesão quando no raio-x ele é absolutamente não agressiva. As hipóteses que o senhor falou são plausíveis e viáveis mesmo. A displasia pode ter esse mesmo aspecto, não é um aspecto em vidro despolido ou vidro fosco. Os fibromas não ossificantes são menos comuns proximais, são mais comuns distais e de menor tamanho, mas eventualmente acontece. A gente viu aqui um ano passado que evoluiu até com fratura do fêmur distal, que era bem grande esse fibroma não ossificante. O cisto ósseo aneurismático, eu esperaria um componente mais aneurismático da lesão, né, um mais insuflativo do que essa, mas também por imagem entra no diagnóstico diferencial. Então, doutor Dan, você faria a biópsia nesse paciente ou você simplesmente observaria? Teoricamente, dá para só observar a lesão. O risco aí nessa criança, acho que é a fratura. Pelo risco de fratura, eu pensaria em tratar a criança. Não pela lesão oncológica, mas pelo risco de uma fratura. Você não acha que essa cortical, ela suporta esse... Não. Acho que não suporta uma criança de 6 anos aos 15 na fase mais ativa da criança. Acho que tem risco de fratura. Eu trataria pela questão ortopédica, pelo risco de quebrar, não pela lesão oncológica. Tá. Olha, 6 anos de idade, você optaria por que tipo de tratamento? 6 anos? Poderia fazer curetagem e enxerto, tratamento cirúrgico. Enxerto do ilíaco? Enxerto de ilíaco, alto enxerto de ilíaco. Com ou sem síntese? Então, é bem questionável com a síntese. Eu gosto de colocar síntese, muita gente não coloca síntese. Não acho errado não colocar síntese. É que não colocando síntese você demora mais para dar carga. Eu prefiro colocar síntese e dar carga mais precoce, porque eu sei que segurar uma criança de 6 anos é difícil. Com o risco de colocar síntese pegar a fise, então tem que tomar cuidado com isso. E se colocar, tirar precocemente, com 6 meses a 8 meses já dá para tirar a síntese. Pode-se não fazer curetagem, enxerto, pensar numa técnica menos convencional, que somente passar 2 fios de TEM e dar estrutura mecânica para esse osso, mas eu prefiro fazer curetagem, enxerto e colocar síntese. A técnica clássica, totalmente segura. Marcelo, o que você faria? Primeiro, se fosse uma displasia fibrosa, Marcelo, tem mais que seguir? Tá bom. Falando um pouco, o diagnóstico fechado como cisto ósseo simples unicameral, que consiste numa lesão benigna, pseudotumoral de cavidade única, preenchida por líquido, pode ser septada ou não. Geralmente os septos são parciais, eles não dividem a cavidade como um todo. A etiologia dele é desconhecida, pode ser por uma alteração de crescimento ósseo, uma degeneração lipomatosa ou fibrosa na região medular do osso, um hematoma não reabsorvido, um aumento de pressão na medular óssea, e os constituintes líquidos intracístico pode promover a lise óssea. Da epidemiologia, ela é mais comum em meninos, cerca de 2:1, na primeira década de vida, acometendo a região proximal de úmero e fêmur. Na segunda década de vida, mais comum em calcâneo e pelve.
No quadro clínico mais comum, geralmente assintomático, pode apresentar um aumento de volume, mas na grande maioria dos diagnósticos são decorrentes de um quadro de fratura, cerca de 70%. Na parte radiográfica, são lesões centrais, radiotransparentes, circunscritas com aula de esclerose. Ele pode ser classificado como latente ou ativo. Pode ter o sinal do fragmento caído, quando existe uma fratura da cortical óssea e ela cai para dentro do líquido, o fragmento ósseo fica boiando dentro do líquido. E na ressonância magnética, ela pode apresentar sinal baixo intermediário em T1, hipersinal ou homogêneo em T2 e nível líquido. Essas imagens não são do caso, porque a gente não optou por não realizar a ressonância desse caso, mas é semelhante. Então você vê no T1 um hipossinal, no T2 um hipersinal e no pós-contraste também o hipossinal. Essas imagens do Dr. Júlio forneceu, também de um cisto unicameral em calcânio, em T2 um hipersinal, em T1 um hipossinal e pós-gadolino também. Você quer comentar alguma coisa? O realce, né? É importante mostrar o realce periférico, né? E só aproveitando também, se quiser voltar à primeira imagem do T2, às vezes acontece também de formar um pequeno nível líquido aqui, então o paciente está deitado, né? O mouse está meio louco aqui. Você pode apontar ali, Neto, tem uma lâmina ali embaixo, ó. Então, às vezes acontece também de formar nível líquido mesmo num cistócio simples, porque ele tem uma densidade um pouco diferente. Então, ele fica lá uns 20, 30 minutos, já é suficiente para formar esse nível líquido mesmo num cistócio simples. Aqui dá para ver bem no realce, né? O nível líquido. Realçou a periferia e tem o nível. E ali o nível não contrastado. E o nível é interessante, porque o nível ele é quase que vamos dizer assim, um patognomônico, né, de cisto aneurismático, mas o cisto simples... Isso, só por isso que eu quis chamar a atenção, porque às vezes quando você fala nível líquido, então tem, na verdade qualquer coisa que tenha líquido cístico, que se tiver alguma densidade diferente, ele pode se depositar, né? E aí, Vinícius? Aí, como já foi comentado, dos diagnósticos diferenciais seria uma displasia fibrosa, só que ela teria um aspecto mais como essa radiografia em vidro fosco, sem limites nítidos bem definidos. Um fibroma não ossificante, mas ela seria uma lesão excêntrica de bordos mais escleróticos e com mais câmaras, ou até um tumor marrom do hiperpara. Mas aí ela poderia ter uma lesão metafisária que confundisse com o cisto ósseo, mas ela é dentro de um osso já doente, um osso osteopênico com uma reabsorção cortical intensa. Um diagnóstico diferencial, quando acontece no triângulo de Ward, que é no calcânio, você pode, na região que você tem menos trabéculas ósseas, você pode confundir com cisto ósseo aneurismático, infarto ósseo, condroblastoma, até um lipoma intraósseo, e nesse caso, gerando essa suspeita, o ideal é que seja feito uma radiografia do calcânio contralateral para elucidar o diagnóstico. Isso. Você sabe que, algumas vezes, isso aqui é um cisto ósseo e o radiologista pega e fala assim, ó, isso aqui é um lipoma intraósseo. Mas é difícil, às vezes, diferenciar, né? Na verdade, os lipomas intraósseos, eles evoluem, tem uma descrição do patologista lá de Los Angeles, esqueci o nome dele, e ele que gradua os lipomas. Então, a primeira degeneração que acontece no lipoma intraósseo é a degeneração cística. Depois ele pode ter uma outra área de calcificação. Mas os lipomas puros e simples, eles têm tecido só mesmo de medula óssea amarela, tecido lipomatoso, sem traves ósseas internas. E não tem realce. Não tem realce também, ela é puramente lipomatoso. Agora, o lipoma, quando começa a já ficar um pouco mais crônico, depois se o Gregório quiser comentar alguma coisa, ele provavelmente sabe mais que eu, elas evoluem com áreas císticas no meio de uma lesão lipomatosa. Então, no calcânio, que é um local comum também para lipomas intraósseos, você tem áreas de degeneração cística, mas o que acontece às vezes é que o radiologista, ele acaba vendo só a área cística e não vê que tem um lipoma ao redor. Então ele descreve como um cisto ósseo, mas na verdade tem uma lesão maior que aquela, que é o lipoma, e aquilo é só uma área de degeneração cística de um lipoma intraósseo. Um lipoma intraósseo. Isso. Gregório, eu não sei se você quiser comentar aí.
os linfomas intraossos podem fazer, não infrequentemente a gente pega essa degeneração cística dentro deles, né? E o calcânio, por uma coisa que a gente não sabe, é um dos sítios mais frequentes de linfoma intraósseo. A gente não sabe por quê, mas acontece nessa topografia. Então, e geralmente ele às vezes, pelo menos os casos que eu peguei, eles costumam fazer algum grau, nem que seja microscópico, de degeneração cística. Às vezes pode ser um pouco maior, daí às vezes pode chamar atenção para vocês na radiologia, né? O que se sabe do linfoma intraósseo, na verdade, é que ele é originado, pelo menos o que eu já li, tudo o que eu já vi, é por uma desregulação da medula óssea. Porque o que acontece é que aquilo que estimula a produção de medula óssea inibe a produção de adipócito e vice-versa. É um balanço contrário. Então, na verdade, quando você tem um estímulo muito a favor da medula óssea amarela, você inibe a vermelha, e no calcânio, não infrequentemente, ele chega até a destruir um pouco as traves ósseas da medula, de forma um nódulo do lipoma intraósseo. Ótimo. Aí no nosso caso, foi feita a biópsia do caso. E o que é descrito aqui, o anátomo patológico não revela ter sido conclusivo. Na grande maioria das vezes vem como inconclusivo até o anátomo. Não revela porque você não conseguiu trazer uma parede cisto. Exato. Esse é o ponto, né? Todo cisto, independente se é ósseo ou de qualquer outra topografia. Lesões císticas, por uma questão de nomenclatura, eles são dados de acordo com a parede do cisto. Tanto que se ele for um cisto falso, ele não é para ter nenhum revestimento na parede. Então ele é chamado de pseudocisto. Nesse caso, a grande questão é você pegar a parede do cisto. Se você não pega a parede do cisto, eu não consigo dar um nome para aquilo que você biopsiou. Esse é o ponto da questão. E não infrequentemente, principalmente no cisto ósseo aneurismático, né, sangra muito e na verdade a gente recebe grandes quantidades de coágulo e vai ter alguns pedaços de parede de cisto. Então, e é nesses pequenos fragmentos que vêm junto do coágulo é que a gente vai tentar dar o diagnóstico, né? Porque o coágulo em si, a não ser que ele tenha algum fragmento da parede, ele não tem serventia para a gente na patologia. Bom, e aí Essa aqui é a parede da lesão. Ela fica muito achatada, tá? Por causa da pressão dentro dela. Então, na verdade, às vezes você tem a impressão de que não tem uma parede, mas na verdade tem, é que ela fica achatada. O que é isso? É uma célula como se fosse um endotélio? É. Uma célula de revestimento semi-epitelial, vamos dizer assim, não chega a ser epitelial, né? E logo abaixo você tem como se fosse esse colágeno adensado, né? Porque na verdade você vai comprimindo e ele vai formando essas nodulações e você tem esse estroma aqui com os vasos, né? Então a característica é essa parede mais simples, né? Isso tudo na verdade é a parede dele, né? E uma coisa que ajuda muito a diferenciar, por exemplo, do cisto ósseo aneurismático é que o cisto ósseo faz muitas células gigantes do tipo osteoclasto dentro da parede do cisto. E aqui eu não E tenho. aqui não. E geralmente essa parede é mais fina do que o do cisto ósseo aneurismático. E você é descrito no cisto ósseo solitário aqueles depósitos de colesterol. Aqui tem? Nessa imagem, não. Nessa imagem não tem. Quando você vê o depósito de colesterol, o que você vê, na verdade, é uma imagem negativa do colesterol. Então você vai ver como se fosse um lipoma, uma lacuna. Exatamente, porque o colesterol, por uma questão do processamento histológico, ele desaparece, né? Um dos químicos que a gente usa, que é o xilol, ele dissolve a gordura. Então, na verdade, você não vê a gordura, você vê o espaço negativo da gordura ou do colesterol. Então, cuidado, lesão com conteúdo hemorrágico, provavelmente por causa de uma fratura que esse paciente apresentou. Exato. Aí partindo para o tratamento. O Marcelo, você faria alguma coisa diferente do que o Del propôs? Não. Eu acho que existem outros tratamentos para o cisto ósseo simples.
Então a gente acredita que se você descomprimir e causar um sangramento dentro do cisto, ele vai se resolvendo, né? Então a técnica de Scaglietti aí é essa, é você injetar alguma coisa dentro do cisto, corticoide. Só que isso você tem que fazer seriado. Então, quando você vai ler o trabalho dele, você fala que a média é de 6 aplicações. Então, você tem que levar o paciente 6 vezes no centro cirúrgico, anestesiar ele 6 vezes, para ter uma certa resolução, né? Para um paciente que tem uma lesão no fêmur de 6 anos na iminência de fraturar, acho que ficar esperando meses e levando ele 6 vezes no centro cirúrgico, ainda com chance de não resolver, eu acho que não é o melhor tratamento. Então, acho que a conduta que a gente tem feito aqui no grupo, o senhor, o Dan e eu, é a mesma que se a gente acha que membro inferior tem risco de complicar, de fraturar, é operar e curetar. E membro superior, onde o risco de fratura é menor e essa fratura, normalmente o tratamento é mais simples, a gente não tem feito nada. Nesse caso, só relembrando a radiografia, que é o cisto ósseo com fratura, aí ele se enquadraria dentro desse fluxograma num cisto ósseo unicameral do membro inferior com fratura, levando ao tratamento cirúrgico, um desvio aceitável ou impactada, e no caso foi optado por uma curetagem mais enxerto, mais osteossíntese. Aqui a foto da curetagem e a radiografia pós-operatória. O cuidado aí, como falou o Dan, é fugir das placas de crescimento, do trocânter e da cabeça do fêmur. E aí você retiraria essa placa 6 anos de idade com quanto tempo? Precisa retirar? Como ela fugiu da placa fisária, a gente provavelmente não vai ter uma lesão, mas com o crescimento do osso, ela pode alterar o crescimento do osso, alterar a anatomia futuramente. Com a resolução do cisto, com o enxerto, a tendência é que esse enxerto seja reabsorvido, na verdade, ele não vai consolidar lá, a tendência é que ele faça o espessamento das corticais, né? Então, eu acredito que, tendo uma cortical espessada, a gente tem a segurança de que ela é o suficientemente forte para que não tenha uma fratura, acompanhamento radiográfico e retirar assim que a gente confiar no suporte ósseo. Tá bom. Dan, rapidamente, você que é um ortopedista pediátrico, você precisa retirar essa placa ou não? Não precisa. Se evoluir bem, não precisa retirar. Se começar a dar algum desvio, e o desvio que daí é varizar o colo, aí a gente tira, mas a princípio Marcelo, não precisa. você tiraria essa placa? Eu não tiraria, mas toda vez que eu vou, tem que avisar a família que esse fêmur ele pode crescer mais ou menos. A gente não sabe, né? Então a presença do cisto muitas vezes causa um crescimento menor, e a presença da fratura, da cirurgia, pode estimular um sobrecrescimento. Então esse é um fêmur que pode crescer igual ao do outro lado, pode crescer mais ou menos. E isso é interessante acompanhar. E acho que é isso, no meu entender, independente da presença da placa. Mas precisa conversar com a família, isso até antes de operar, porque mesmo não operando, esse fêmur tem uma chance de evoluir com dismetria. Então isso a família tem que estar ciente. Perfeito.